Muay Thai, sua história e origem. O Muay Thai é uma arte de luta que tem origem no país da Tailândia. Mas para falar um pouco sobre sua origem, precisamos voltar um pouco no passado, antes mesmo de ser chamado de Muay Thai. A história do Muay Thai está relacionada de um povo que vivia na província de Yunnan, que era localizado às margens do rio Yangtze, na antiga China Central. O que se sabe é que vários povos saíram desta província para o local onde se localiza o país da Tailândia. Eles buscavam liberdade e terras férteis para se dedicarem à agricultura. Apesar de grande parte das escrituras que documentavam toda a história terem sido perdidas quando Ayutthaya, a antiga capital da província tailandesa, que foi fundada em 1350 pelo rei Yu Thongthep, foi saqueada e devastada pelo exército birmanês na Guerra Birmana-Siamesa de 1759 a 1760. Aquilo que se sabe hoje vem dos escritos provenientes da Birmânia e do Camboja, quando os primeiros visitantes europeus chegaram ao sudeste asiático, onde algumas crônicas do rei Delana, atual Chiang Mai, foram encontradas. Porém, durante este período de migração, os tailandeses eram constantemente atacados por bandidos e animais de grandes e pequenos portes, além de terem diversas doenças. Com a intenção de se proteger e manter o corpo e a mente mais fortes e capazes, este povo criou um método de arte marcial que inicialmente foi chamado de Chupas Arte, que era um método de combate muito agressivo, onde eles utilizavam para se defenderem espadas, lanças, facões, machados e arcos e flechas. Nos treinos dessa Chupas Arte, onde eles buscavam melhorar e se fortalecerem, frequentemente ocorriam acidentes que algumas vezes causavam ferimentos graves aos praticantes. Então, os praticantes da Chupas Arte criaram um método de luta sem a utilização de armas, assim eles podiam treinar sem risco de se ferir, que era chamado de Muay, que significa do tailandês luta, mas hoje em dia mais conhecido como Muay Boran, que é luta antiga, ou seja, luta antiga. Eles desenvolveram uma técnica de 8 armas. Essas são as armas das partes do corpo utilizadas nos golpes. São os 2 cotovelos, os 2 punhos, os 2 joelhos e a combinação das 2 canelas. O Muay Boran ele era muito parecido com o Kung Fu inicialmente, que seria algo normal, já que o povo tailandês é de origem da região da China. Inicialmente, eles utilizavam de movimentos baseados nos Kung Fu em animais, como posições da mão de palma aberta, ataques com as pontas dos dedos, mãos em formas de garra e com o passar do tempo, eles foram evoluindo e se tornando um estilo de luta com suas próprias características, assim cada vez mais deixando de lado a prática da arte marcial Chupas Arte. Durante os tempos de paz, o Muay Boran era praticado enquanto atividade democrática, onde jovens tailandeses treinavam com vista de adquirir aptidões de combate e autodefesa. Assim, esse estilo proporcionaria um meio comum para a preparação prévia da vida ao serviço militar. O Muay Boran foi considerado como arte de elevado nível social, tendo sim sido inclusivamente adotado como parte do currículo real. A intenção de desenvolver poderosos guerreiros com excelência e aptidão física, apurando por fortes e bravos governantes da cidade. O primeiro rei, o Sukhothai,
Pokuhan acreditava firmemente nos benefícios do Muay Boran. Poderia oferecer e remeteu aos seus filhos para o centro de treinamento Shamakor, preparando-os para a sucessão do trono entre 1275 e 1317. Pokuhan escreveu um texto de guerra que incluía ensinamentos de Muay Boran, assim as outras habilidades de combate, assim como outras habilidades de combate. Um fato interessante é que os praticantes de Muay Boran não haviam áreas específicas para os seus treinos ou combates, muitas vezes praticados em áreas abertas sem qualquer limitação ou regras, e por tradição, como ter a utilização do Mokikon, que seria uma espécie de corda em volta de sua cabeça, que diziam que tinha a finalidade de proteger seus olhos do suor que caía de suas testas. E também tinha a utilização do pragied, que seriam cordas enroladas na palma da sua mão até o final do seu antebraço. E também o Waikru e Hamuai. É um rito de celebração da relação entre duas pessoas com o objetivo de prestar reverência e gratidão, influenciada pelo budismo, uma religião muito forte no país naquela época e até hoje em dia. Esse rito, que se expressa em forma de uma dança realizada por lutadores de Muay nos locais antes do início da luta, como raízes profundas na cultura tailandesa. Acredita-se que esse ritual une corpo, mente e espírito. Existiram vários estilos de Muay, que foram criados em várias regiões da Tailândia. Possuíam os estilos Muay Chaya, um estilo do sul da Tailândia, criado na cidade de Chaya, da província de Surat Thani. Tinha o Muay Ma Yang, é um estilo submetido de Muay Boran, original do sul, apelidado de Mai Yang, vem da expressão dos Jauntes. Né? Tinha o Muay Korati, né? Com mais de 1000 anos. O Muay Korati apresenta um nome no lugar de origem, que era em Korati Hashizama, que fica situada na região leste da Tailândia. Também tinha o Muay Tassão, da região norte da Tailândia. Esse estilo em ênfase na velocidade, especialmente pontapés rápidos. Essa variação de Muay Boran foi apelidada de Ling Long, ou macaco ventoso. Todos esses estilos hoje em dia estão incorporados no Muay Thai atual. O período de Krungzi Ayutthaya decorre entre 1445 e 1767. Esta caracteriza-se pelas inúmeras guerras entre a Tailândia, Birmania e Camboja. O Muay Boran foi então um meio de preparação através da desenvolvimento de atividades de autodefesa. Mestre de significativa experiência na arte transmitiam os conhecimentos dessa arte marcial ao povo tailandês, deixando de ser uma matéria antes restrita ao Palácio Real. O Pundacheng Sword Training Center foi um local bastante popular nesta era, possuindo vários alunos que aprendiam a disciplina. Esses eram treinados com espadas, na arte do combate com espadas corpo a corpo, e a partir da aprendizagem de combate, sem a utilização de armas, os soldados passaram a aprender o estilo de luta, o Muay Boran. Os centros de formação de Muay Boran na época começaram a transmitir esses conhecimentos ao povo. Durante o reino do rei Naresuan,
Em 1590 a 1604, o rei Naresuan, grande admirador do Maiboran, treinaria com jovens da sua idade com o propósito de se tornar um guerreiro com elevadas capacidades físicas e mentais próprias do Muay Thai. Esses foram forçados a aprender tanto o combate com todo tipo de armas como a luta de contato em pé. Naresuan criou um corpo de ocultismo para confrontos de guerrilhas. Foi precisamente este corpo de soldados que conseguiram a liberdade da Tailândia da Birmânia durante este período. O reinado do rei Pracham Sua, que governou entre 1697 a 1709, também conhecido por Rei Tigre, era um grande admirador e praticante do Muay Boran. Ele tinha o costume de participar de competições de Muay Boran, utilizando máscaras, assim não era reconhecido pelo povo Thai. Com a história que a determinada altura o rei teria viajado para um distrito da Tailândia chamado Tambol, acompanhado por 4 guardas da realeza para participar de uma competição de Muay Boran. O promotor do evento, apesar de não reconhecer o rei, sabia que este vinha de Ayutthaya, assim conhecendo o confronto com exímios lutadores da cidade, conhecidos por apelidos como Matando com os Punhos de Ferro, Socos Fortes. O rei foi capaz de vencer os 3 combates, algo inédito na época e impressionante a todos. Entre os reinados de Rama I e Rama IV, neste período, o Muay Boran foi considerado um esporte de prática nacional, prática essencial para cada festival e celebração. O Muay Boran era sempre importante e muito requisitado, não só pelo povo da Tailândia, como estrangeiros também. Acontece também a aplicação de algumas regras, como tempo por round, que era tocado com tambores e parava e acabava o round, os lutadores descansavam, voltavam a ter os toques dos tambores, depois voltavam à luta. Não havia limite de rounds nem de tempo. As lutas só acabavam quando um dos lutadores desistisse ou quando, infelizmente, um deles morria. Durante o reinado do Rama V, que foi de 1868 a 1910, foi o período considerado como Idade do Ouro do Muay Boran. Foi durante o reinado do rei Rama V que aprendeu a arte do departamento de boxe com o mestre Luang Pola, que servia como estratégia para o rei, que ordenava que os oficiais da realeza organizassem e recolhessem os melhores pugilistas para lutar em seu nome, em festivais e eventos particulares. Os vencedores de tais eventos eram promovidos por Sua Majestade a uma posição chamada Muen, um oficial de primeiro escalão. Ou seja, praticamente todos os soldados da realeza eram praticantes de Muay Boran. Em 1887, foi criado o Departamento de Educação com o Muay como parte do currículo escolar dos professores de educação física e na Royal Military Cadet School de Prachuap. Lembrando que na Tailândia não existe graduação. Em apenas alguns países, como o Brasil, esta graduação leva o nome de Kuang. E as cores são baseadas das cores da bandeira da Tailândia, mas também pode variar de academia para academia. Por volta de 1930, foi formalizado o Muay Boran para o mundo e começou a ser chamado e conhecido como o Muay Thai
de hoje, que significa luta tailandesa. Muay, luta, Thai, tailandesa, Tailândia, onde foi considerado como esporte e começou a ter a aplicação de regras padronizadas, ou seja, todo combate, todo sparring teria que ter um segmento de regras para todas as lutas com equipamentos adequados, ou seja, não poderia mais usar as cordas na mão, não poderia usar armas letais, nem nada, só a mão, no caso luvas e coisas do tipo, né, como faixas, enfim. Também teria a definição de rounds, né, onde os rounds, a quantidade de rounds que seria aplicado e o tempo por cada round, né, e as medidas do ringue, ou seja, o espaço onde poderia acontecer competições e eventos. E o peso e a classe de pesos, né, onde antigamente os lutadores lutavam com fora da, não tinha categoria, era às vezes lutadores pequenos lutavam com lutadores grandes, né? Aí no caso se padronizou onde todos teriam que lutar pelo mesmo peso, né? E com essas características e medidas que são mantidas até hoje, né? E então aí se forma um Muay Thai, que é uma luta que não é milenar, mas ela tem origem de lutas milenares, tá? Há mais de 2.000 anos, mas o Muay Thai mesmo em si, ele foi surgido em 1930. Antes disso era o Muay Boran, mas o Muay Boran tinha suas características baseado realmente numa arte marcial. O Muay Thai já não é uma arte marcial, é uma arte de combate, só isso. E é isso. Obrigado por assistir. Deixa um like e se inscreva se curtiu.